Olá, gente querida! Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui pelo canal Dom Paulo Jackson ou pela Rádio Maria, meditando a palavra de Deus nessa terça-feira da segunda semana da Páscoa. O texto do Santo Evangelho é um texto do capítulo 3º do Evangelho de João, João 3, de 7b até 15. Nesses próximos dias, nós vamos ler o diálogo de Jesus com Nicodemos nesse capítulo 3. Diz o texto: Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esse texto, versículos 7b a 15, faz parte do bloco do diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era fariseu, membro do Sinédrio, o grande conselho da nação judaica, formado mais ou menos por 70 homens, entre chefes dos sacerdotes, doutores da lei e anciãos do povo. Como Nicodemos é um mestre, ele estudou a Sagrada Escritura, conhece a Bíblia de capa a capa, ele vai conversar com Jesus à noite, porque se sente envergonhado. Nicodemos não compreende, mesmo sabendo muita coisa. Ele tem muita informação, ele tem muito conhecimento, mas a sua chave de compreensão é terrena, é racional, provém de baixo. Jesus propõe outro caminho para compreender a partir do alto. Por isso, Jesus diz que é preciso nascer do alto, nascer da água, nascer do Espírito. E o Espírito Santo é dinamicidade, é movimento, é liberdade. Isso é a superação do rigorismo farisaico. Jesus quer ajudar Nicodemos a abrir-se ao mistério, ao Espírito Santo. O texto começa exatamente com esta expressão: Vós deveis nascer do alto. Quem nasce da carne vive a experiência da carne, a experiência terrena, a experiência da caducidade, do envelhecimento, da doença, do pecado. Pensa a partir de baixo, do terreno, do mundo. É um ser psíquico, racional. Nascer do alto significa nascer do Espírito Santo. O versículo 8 começa com a expressão pneuma, to pneuma. Pneuma, em grego, significa espírito e significa vento, sopro. Pode-se traduzir, como a tradução litúrgica fez, o vento sopra onde quer, mas se poderia perfeitamente dizer, o Espírito sopra onde quer.
e nós podemos ouvir o seu som, a sua voz, mas não sabemos de onde o Espírito vem, nem para onde o Espírito vai. Jesus sabe, porque Jesus sabe que o Espírito provém do Pai e do próprio coração do Filho. Com alguém que nasce do Espírito, acontece o mesmo movimento, o mesmo processo. Vive a liberdade, o dinamismo, a mobilidade, a força que provém do alto, que provém do Espírito. Vento impetuoso, liberdade plena, força, movimento e dinamicidade. Ao mesmo tempo, o Espírito é volátil. Ele não se deixa agarrar, ele não se deixa aprisionar, ele não se deixa prender nos nossos esquemas e na nossa compreensão mundana e terrena. Nicodemos, quando escuta esta frase que Jesus disse sobre o Espírito, ele então pergunta: como é que isso pode acontecer? Jesus ironiza: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Nicodemos sabe muitas coisas, mas ele não compreende com os olhos da fé. Jesus então introduz no versículo 11 o tema do testemunho. Jesus fala daquilo que conhece. Jesus dá testemunho daquilo que viu. Como diz o livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5, Jesus é a testemunha fiel. O conhecimento, do ponto de vista da Bíblia, é uma relação profunda de amizade, é uma relação amorosa entre Jesus e o Pai. E essa relação é mediada pelo amor do Espírito. Então Jesus fala daquilo que ele conhece, daquilo que ele sabe, e o seu conhecimento não é conhecimento terreno ou racional, mas fruto do Espírito Santo de Deus. E ele dá testemunho daquilo que viu, daquilo que vê junto ao Pai. Jesus, testemunha fiel, porque provém do alto, provém do Pai, e fala das coisas que conhece, porque o Pai lhe revelou. Fala das coisas que conhece, porque viu, ouviu, junto do Pai. Jesus então acrescenta outra temática, a partir dos verbos subir e descer. Os versículos 12 a 15 utilizam-se desta metáfora do subir e descer. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Como é próprio da teologia joanina, há sempre uma tensão. A tensão aqui é entre terra e céu. É entre acreditar e não acreditar. É por isso que Jesus introduz os verbos subir e descer. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. A encarnação de Jesus, Verbo eterno do Pai, é a descida quenótica de Deus. Deus assume a nossa história, assume a carne da humanidade para salvá-la, para redimi-la. Jesus desce, catabaino, mas ele desce, encarna-se, assume a história para redimi-la e salvá-la, mas ao mesmo tempo, por isso mesmo, ele sobe, anabaino. Aliás, o mistério da cruz é a descida mais profunda de Deus. Ao morrer na cruz como criminoso, Jesus desce à mansão dos mortos. Como escravo, ele se esvazia completamente e morre, e a sua morte é morte de cruz. Mas por isso mesmo, o Pai o glorifica. E aqui acontece o mistério da escatologia.
o mistério da encarnação, o mistério da glorificação por meio da cruz, o mistério da descida à mansão dos mortos, o mistério da exaltação à direita de Deus. E a grande metáfora que Jesus utiliza é aquela da serpente, que está no texto de Números 21, versículos 8 e 9. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Serpente levantada, Filho do Homem levantado. Lá no episódio de Números 21 é muito interessante. Os que olham para a serpente livra aqueles que foram mordidos, livra da morte por meio do seu veneno. Esse é o grande paradoxo do soro antiofídico. Você é liberto da morte, mesmo tendo sido envenenado por uma picada de cobra, você é liberto pelo soro feito da própria picada da cobra. A serpente livra da morte por meio do veneno. Jesus Cristo livra do pecado e da morte eterna, entregando-se à morte. Ele se faz pecado, ele se faz criminoso, morrendo na cruz, para nos libertar de todo crime e de todo pecado. Na teologia do Evangelho de João, o maior de todos os pecados é a incredulidade, é não crer. Por isso o versículo 15 termina dizendo: para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Quem crê em Jesus possui vida em plenitude. Quem crê no Filho do Homem possui vida eterna. Jesus, então, é o lugar privilegiado e único da revelação de Deus vindo do céu. Crer para ter vida. Essa é a grande mensagem que Jesus oferece a Nicodemos. Ele é o ser exaltado, glorificado na cruz, mas ao mesmo tempo é o servo que experimentou a humilhação mais suprema. No versículo 28 do capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus diz: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. A elevação de Jesus na cruz é ao mesmo tempo a revelação mais profunda da sua identidade divina. No capítulo 12, versículo 32, Jesus diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus é o crucificado como criminoso, morto na cruz, para destruir toda morte. É por isso que é preciso nascer do alto, nascer da cruz, nascer da kenosis do Filho do Homem, que desce, humaniza-se, morre na cruz, desce à mansão dos mortos, mas ao mesmo tempo, na elevação da cruz para a morte, reside também a elevação para a glória. Nicodemos ainda não consegue compreender nada disso, porque o seu conhecimento é meramente racional, terreno e mundano. Jesus quer que cheguemos ao conhecimento que brota do coração de Deus, ao testemunho, porque ele testemunha aquilo que vê junto do Pai. Somente Jesus, que desceu, encarnou-se e esvaziou-se, sobe, glorificado, está à direita do Pai. E ele quer conduzir-nos também para o alto, para sermos cidadãos e cidadãs do alto, com uma nova consciência, com uma nova mentalidade, provindos do alto, provindos de Deus. Para nós rezarmos neste dia, eu diria assim: suplique o Espírito Santo de Deus, a liberdade, a força, a dinamicidade, o movimento que provém do Espírito Santo. Coloque uma pitada forte de pneumatologia, de Espírito Santo,
no seu caminho espiritual, na sua fé, na sua vida de oração. Segundo tema para a nossa oração: peçamos ao Espírito Santo o verdadeiro conhecimento, aquele que provém do alto. Não prescinde dos estudos, das análises importantes, os métodos de estudo bíblico, estudo da teologia, nada disso. Mas há uma outra sabedoria, aquela que provém do alto. E terceiro, peçamos a Deus a graça da verdadeira fé. Somente na verdadeira fé é que nós experimentamos vida com plenitude de eternidade, com sentido, com esperança que provém de Deus. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.